Sejam bem-vindos a mais análise Rates 4 aqui no canal, em que a gente escolhe um rate de forma aleatória e faz uma análise completa sobre esse rate. E hoje, em específico, a gente vai complementar o nosso vídeo de ontem, o qual a gente começou explicando para vocês no modelo de negócios do Alexander Rate. E aí, então, hoje a gente quer complementar fazendo análise fundamentalista. Se essa é a primeira vez nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Miro Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E sem mais delongas, vamos entrar aqui já no site do Investidor 10. E como sempre, eu gostaria de começar aqui fazendo para vocês uma análise do preço, né? Vocês podem perceber que antes da pandemia aqui o preço estava na casa de uns 140, 140 e pouco. Aí veio a pandemia, teve uma grande queda, né? Quase 30, 40% de queda aqui, chegando a 100. E depois ele teve uma grande subida, chegando aqui em 2021, quase 200 dólares. E desde então ele vem aqui se mantendo, né, para baixo, mais para baixo do que para cima. Hoje está aqui volta perto dos 110 dólares, né? E aí eu quero chamar a atenção para vocês que nesse preço aqui, o valor patrimonial, né, o preço do valor patrimonial já está na casa de 0,85. Mais para baixo a gente vai analisar o que aconteceu na média, né? Tipo, está abaixo ou acima da média. Aí eu queria chamar também a atenção para o preço sobre lucro e para a variação de 12 meses, né? Ficou praticamente parada aqui, 5%, somando aqui já com os dividendos. Descendo então aqui a tela, vamos analisar aqui o preço sobre lucro. Vocês vão ver que o preço sobre lucro está aqui na casa dos 44, quase 44,5 para ser mais preciso. E aqui então a gente está acima da média, chegando a 200 aqui e depois já uma grande queda, mas ainda bem acima. O que é que isso aqui mostra para a gente? Considerando que o preço caiu consideravelmente aqui entre 22 a 23, mas o valor daqui do preço sobre lucro subiu muito, isso nos mostra então que o lucro caiu para caramba, né? E por que o lucro caiu tanto? Aumento da taxa de juros, que fez com que eles tivessem que pagar mais para a taxa de juros e, portanto, não sobrou aqui dinheiro, né? Eles não conseguiram fazer o lucro. O lucro foi afetado por conta desse pagamento. Mas quando a gente olha aqui no preço sobre valor patrimonial, vocês vão ver que está bem abaixo. Mais ou menos aí uns 20, 30% de desconto sobre o valor patrimonial médio, o que é uma excelente oportunidade. Vocês vão ver que 2022, 2023, 2024 ele ficou abaixo da média, mas ele, em geral, ele fica aqui bem acima da média, tá vendo? Praticamente todos os anos bem acima da média. E outra coisa, a gente mostrou no vídeo de ontem, se você ainda não assistiu, super recomendo, vou deixar aqui na descrição, que esse REIT bate o S&P 500, né? Então o S&P 500, que é um índice super difícil de bater, ele está sempre acima do S&P, pelo menos estava até 2022. Então, mostrando aqui que isso pode sim ser uma excelente oportunidade para investimentos. Mas vamos continuar aqui. Com relação à questão do dividendo, vocês vão ver que fica aqui em torno, perto aqui desse 4, 3 e tal. Então, está meio que na média. Aqui, de acordo com a média do investidor 10, ele está indo um pouco acima, né? Mostrando que por esse indicador, o preço pode ser que esteja realmente barato. Analisando aqui o ROI, vocês vão ver que ele oscila bastante, mas que de 2017 até mais ou menos aqui 2021, mais ou menos 2022 também, né? 2022 já estava abaixo. Ele normalmente fica aqui acima da média e agora está puxando para baixo, muito por conta justamente dele não estar conseguindo rentabilizar, né? Então, o ROI foi bem afetado. O ROA também ficou relativamente baixo, né? Tipo, 1,20 é a média, a gente está 0,77. 1,46, desculpa, é a média. E a gente está mais ou menos metade da média, e a média já é baixa, na verdade. E ainda assim, a gente ainda não está conseguindo bater e chegar perto da média, né? Então, as rentabilidades estão bem afetadas. Com relação à margem, né? A margem mais importante é a líquida. Vocês vão ver que mesmo a margem bruta, ó, não sendo tão afetada, ficou praticamente a mesma coisa, tá vendo aqui na média, mas a margem líquida foi muito afetada. Por que ela foi muito afetada? Porque a margem líquida entra aqui também a questão do pagamento de taxa de juros. Então, nesse montante aqui, ó, vocês percebem que ele foi bem afetado. A gente ficou bem abaixo aqui da média de 17,55. Outra coisa para a gente olhar aqui é o valor por ação, né? 132, vocês vão ver que é uma escadinha, subiu, chegou aqui 137, deu uma leve arrefecida. Ou seja, o que é que eu estou querendo mostrar com esse em específico? Mesmo estando a 0,85, o valor por ação ainda está bem alto. Ou seja, eles ainda estão entregando muito valor, mesmo com a queda dos lucros. E quando a gente olha o lucro por ação, esse provavelmente caiu bastante. Ó. Chegou até 5 aqui, depois veio caindo. E a gente até está voltando para a média, tá? Eu achei que ia estar pior, mas já está voltando para a média. Chegou a 0,61, a gente já está 1,73.
provavelmente por conta do arrefecimento da curva de longo prazo, né, taxa de juros de longo prazo lá dos Estados Unidos. Então, de maneira geral, ele não foi tão afetado assim e já está revertendo. Com relação ao CAGR de receita, né, o crescimento do lucro de receita, desculpa, nos últimos 5 anos, cresceu aqui 15,13%, mas o do lucro caiu 4%. Muito provavelmente por conta do pagamento da taxa de juros, que afeta muito aqui a questão do lucro. Vamos descer um pouco e analisar aqui embaixo. Aqui a gente vai poder ver a questão da receita e dos lucros, né? Perceba que o lucro até estava subindo aqui até mais ou menos 2020, depois foi caindo. A gente ainda está bem abaixo desse valor aqui máximo de 770 milhões. A gente está mais ou menos um pouco abaixo da metade, mas a receita é crescente. Então eles estão até cobrando mais caro, mas a despesa deles subiu consideravelmente por conta da questão do pagamento de taxa de juros, que eu sempre menciono aqui. Descendo aqui mais um pouco, vamos analisar aqui a questão do balanço patrimonial. Então, em 2018, eles tinham basicamente 14,46 bilhões de ativos. Hoje é quase o triplo disso, tá? Subiu pra caramba nesses últimos anos. E dos passivos era 6,58, hoje está na casa de 15,78. Inclusive, o patrimônio líquido, né, já descontando aqui, ativo menos passivo, era 7,88, hoje está 22,70. Então subiu pra caramba. Eles mais do que dobraram, quase triplicaram. Isso aqui quase triplicou mesmo isso aqui nesses últimos 5 anos, 6 anos. Então, muito positivo, estão conseguindo trazer, mesmo aumentando a dívida, estão conseguindo crescer aqui o balanço patrimonial. E com relação às dívidas, perceba que 15,78, mas praticamente 80% disso é de longo prazo, né? Um prazo maior do que de um ano. Então, de certa forma, eles estão meio que equilibrados aqui nessa questão, porque não tem tanta dívida assim de curto prazo para pagar, pelo menos não nesse espaço curto de tempo. Entrando aqui no site do Simple Wall Street, se você não conhece esse site ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e nos comentários fixados. Você pode fazer sua conta, é completamente gratuito. Você pode analisar até 5 empresas, como eu vou fazer a análise aqui. Se você tiver interesse, faça sua conta aí pelo link. Mas você pode pagar também, não precisa, mas você pode pagar. Então você pode analisar quantas empresas você quiser se você estiver pagando. Mas vamos lá, vamos ver o que aqui os analistas estão falando aqui da Alexandria, né? Eles falam aqui que está abaixo do valor que eles acham justo, que o lucro está projetado em crescer 20% ao ano, né, para o próximo ano, e que o dividendo está ok, né? Eles têm um fluxo de caixa para pagar o dividendo sem problemas. Mas eles estão dizendo que a dívida não está bem coberta pelo cash flow, né, pelo fluxo de caixa. Provavelmente eles vão ter que emitir dívida para pagar parte dessa dívida que está vencendo. Eles também estão falando aqui que teve vários itens que foram vendidos, que estão impactando o resultado financeiro e que muita gente dentro da empresa que está vendendo aqui nos últimos 3 meses. Vamos ver aqui mais para baixo. Começando, como sempre, aqui, trazendo a questão do fluxo de caixa, né? Vocês vão ver que eles têm uma receita de 3 bi, aí eles gastam quase 900 milhões para poder fazer isso aqui tudo funcionar, que sobra 2,2, e aí vem com as outras despesas deles, né? 1,9, sobrando aqui aproximadamente 300 milhões apenas, 282 para ser mais preciso. A dívida em relação ao equity está em 55,9, o que é bem baixo. E descendo aqui mais um pouco, a gente pode calcular quanto que é a estimativa para subir de preço, né? Então eles estimam que vai subir aí o que? 68 dólares e 48 centavos. 68,48. Só que isso dividido pelo preço que está agora, que é 110,23, que vai trazer então para a gente aí aproximadamente 60%, 62% de potencial de subida. Então, alto potencial de subida, abaixo do seu valor patrimonial e com, que a gente já vai ver também, taxa de crescimento esperada bem alta, né? Então, pode ser que seja uma excelente oportunidade. Vamos descer, comparando aqui ele com outros REITs. Perceba que em relação ao preço sobre lucro, ele está mais alto do que todos os outros aqui comparados, mas o crescimento de receita dele é um pouco mais alto do que todos, né? Esse aqui fica bem mais baixo, esse aqui fica um pouco mais baixo e esse aqui fica mais ou menos metade. Agora, em tese, se a gente for comparar com essa CareTrust REIT, aparentemente ela está mais barata, porque ela está sendo negociada a um preço sobre lucro mais baixo e tem um crescimento de receita esperado, né? No caso, esse aqui é o que já foi feito, na verdade, de 45, em tese, é melhor do que a Alexandria. Quando equiparada, a gente teria que fazer uma análise mais destrinchada para poder ver se realmente faz sentido.
Descendo então aqui, vamos poder ver aqui abaixo o que é o projetado para o futuro, né? O projetado é que a empresa consiga crescer os seus lucros em 20,6, a indústria em 22,8 e o mercado 15,4. Enquanto que o revenue, né, a receita, deve crescer 4,1 para a empresa, 8,4 para a indústria, 8,9 para o mercado. Então, de certa maneira, a gente pode ver aqui que, em relação à comparação com a indústria, a empresa, né, a Alexandria, não está tão bem assim. Outros peers da indústria devem crescer mais, para a média ficar aqui 22,8, o que também poderia apresentar uma oportunidade, feito eu mostrei aqui com a CareTrust REIT. Aqui embaixo a gente pode ver novamente a questão do fluxo de caixa, né? Os 3,1 praticamente bilhões, aí para o revenue, isso aqui é o custo para poder fazer isso aqui acontecer. Vem aqui, eles ficam então com 71,1%, é o gross profit. E aí tem as despesas, que aí é 87,1% do que eles lucram vai para essas despesas, sobrando então aqui 12,9% apenas. Muito disso também por conta da questão justamente da taxa de juros. Aqui embaixo a gente pode ver a questão dos últimos anos, né? O crescimento de receita dos últimos 5 anos foi negativo, caiu 9% aproximadamente, a indústria caiu 0,2%, o mercado subiu 12,7%. No último ano específico, ela subiu, o lucro da empresa subiu quase 20%, a indústria quase 28% e o mercado 1,4%. Lembrando que eles são extremamente endividados, então boa parte dessa subida aqui foi justamente por conta do aumento da taxa de juros. Lembrando que eles são extremamente endividados, então essa subida aqui de 19,6 no último ano foi muito por conta do arrefecimento da taxa de juros de longo prazo, que caiu, quando caiu o pagamento deles provavelmente caiu também, e aí sobra mais como lucro. A posição financeira deles, eles têm aproximadamente aqui 2 bilhões de caixa e eles têm uma dívida de curto prazo de 700 milhões. Então, em tese, eles poderiam pagar a dívida sem problemas. Já no longo prazo, eles têm praticamente 36,5 bilhões em ativos, 15,1 bilhões de dívidas, eles também poderiam pagar, só tem que ver o fluxo de caixa no ano a ano para ver se tudo aqui está tranquilo. Vamos ver então aqui começar a questão do Insider Transaction, né? As transações de pessoas de dentro da empresa, vocês podem ver que teve várias e várias vendas aqui, muita gente que vendeu. E aqui, ó, uma descrição melhor em gráfico para vocês poderem ver, de 0 a 3 meses, teve aproximadamente aí quase 1.900.000 em dólares vendidos. De 6 a 9 meses, teve aqui aproximadamente 770 milhões de dólares vendidos. E de 9 a 12 meses, aproximadamente o quê? 3,1 milhões. Então teve muita gente vendendo. Quem é que manda nessa empresa? Pronto. Quase 84% é instituições, quase 9,5% é justamente o F-Funds, né? Então são fundos soberanos de gente que lida com gestão patrimonial. O público em geral, eu e você, que pode comprar diretamente essa empresa, 5,6%, individual insiders, né, pessoas de dentro da empresa, 1,25% e do governo 0,08%, né, menos 0,1%. E aqui a gente tem uma descrição melhor dos percentuais aí de quem manda na empresa. Perceba que, novamente, BlackRock e Vanguard estão aqui no topo. Lembrando que isso aqui é através de ETFs passivos. Quando você compra um ETF, por exemplo, que replica o S&P 500, essa empresa está dentro do ETF. Então, eles são obrigados a comprar essa empresa sem necessariamente saber se gosta ou não gosta. Eles têm a obrigação de comprar por conta do ETF. Então, boa parte aqui da BlackRock, da Vanguard, entre outros, é justamente por conta da alocação passiva de ETFs. E aqui vocês podem ver que, tirando, vamos dizer assim, esses 5 primeiros, que representa 10, com 18, 19, 29, com 14 fica 30, 43, 44, vou dizer uns 45% em cima desses 5 aqui. O restante é bem dividido, bem fragmentado, como vocês podem ver. De maneira geral, o que é que eu acho desse rate então? Bom, ele está um valor abaixo do patrimonial, ele performou consideravelmente acima do S&P 500 por praticamente todo o tempo e ele está a um preço muito barato, gente, muito barato. Quando eu falei em 2022 que eu trouxe essa análise aqui, ele estava num patamar muito alto. Eu disse que gostava do setor, que gostei da empresa, mas que por aquele preço eu não achava atrativo. Hoje eu já acho que esse preço talvez faça sentido. Vou começar a estudar um pouco mais sobre essa empresa, começar a estudar um pouco mais sobre o portfólio, para ver aí o que é que provavelmente pode acontecer, estudar possibilidades do futuro, para ver se tem algum problema, algum percalço, principalmente com relação à questão da dívida. Estando tudo ok, acredito que sim, esse rate vai fazer parte então da minha carteira de investimento. Talvez eu até troque o ETF por esse REIT. Vou cogitar ou pelo menos dividir a participação
porque eu acho que a esse preço faz muito, mas muito sentido de colocar esse rate na carteira. Mas essa é somente a minha opinião. Agora eu quero saber de você. O que é que você acha que vai acontecer? Você acha que é uma empresa boa, uma empresa ruim? Faz sentido, não faz sentido? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber o que você está pensando. No mais, agradeço a presença de todos vocês. Peço, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Todas as semanas a gente traz vídeos aqui como esse para vocês, trazendo análise dos ativos de REIT. Se você gosta de análise de ativos, já se inscreve aqui para não perder os vídeos, ativa a notificação clicando no sininho. E eu sempre volto a lembrar aqui para vocês que eu presto consultoria personalizada a todos que queiram, e para isso basta você agendar aqui uma reunião gratuita comigo pelo link aqui embaixo na descrição. Basta agendar um horário que eu prontamente irei te ajudar. No mais, fico por aqui, um forte abraço e te aguardo então no próximo vídeo.